Em resumo, por que é dolo eventual no caso Kiss? Porque há no país um problema legislativo, um problema de lei, que é assim, ó, eu tenho um homicídio culposo que tem uma pena muito baixa. Tu é advogado só do Kiko, né? Só do Kiko. São 4. 4 acusados. É. O homicídio ele tem pena de 1 ano. Culposo. O doloso ele tem pena de 6 anos. Já fica mais. Mas ainda assim, se nós formos pensar, 6 anos só matou uma pessoa. Só um pouquinho. É 6 anos, mas aí tem Mínima. os agravantes. Mínima. Mínima é 6. Mínima é 6. Então eu tenho mínima de 1, mínima de 6. Aí, quando tem uma qualificadora, passa para 12. Que aí é o motivo torpe. Que são os elementos que aumentam a pena, dobra a pena mínima. O Ministério Público começa a gostar dessa 12, tá bom para quem matou alguém. Então a gente tem uma espécie de desvalorização da vida nesse critério de pena. Basta ver que o roubo, que é usar de violência para subtrair uma coisa ali a móvel, ele tem uma pena de 4 anos. O estupro é de 6. Né? Então, o estupro e o homicídio simples ficam iguais. Então, o que acaba acontecendo? A ausência desse crime que fica no meio do caminho entre o dolo e a culpa faz com que o Ministério Público vá buscar o homicídio, e aí nos casos midiáticos mais ainda, né, ele vai buscar aquilo que a gente estava falando antes, o excesso. Ele quer o mais. Uma resposta para a sociedade. Uma resposta para a sociedade. Se perguntar, mas essa resposta está juridicamente correta? Eu li o livro do promotor no júri, onde ele concordava comigo que aquilo não era dolo eventual. Aí ele lançou uma segunda edição às pressas, imprimiram para dar tempo do júri para ele mudar a posição dele. Tanto que o colega lá rasgou o livro do juiz, deu uma confusão no plenário, né, do promotor. Por quê? Porque nem o promotor concorda que é dolo direto. Desculpe, dolo eventual. Né? O que é esse dolo eventual, afinal? O dolo eventual é o sujeito se comportar diante da ocorrência do resultado, né? Ele percebe que há um risco da ocorrência do resultado, e ele olha para essa situação e ele diz, dane-se. Então, quer dizer, ele não quer diretamente o resultado, mas ele, ao perceber o risco, ele não se importa que isso aconteça. Ele não para a sua conduta. Ele vai adiante. Mas, cara, olha aí, pode acontecer. Não, e daí? É o que passa o sinal vermelho sem olhar se... Não. Por quê? E se tu tá atrasado levando teu filho pro colégio? Se tu tá atrasado levando a tua mãe ao médico? Consulta, meses marcado, te atrasou. O que tu vai fazer? Tu vai adotar uma série de condutas arriscadas. Qual é a diferença, velho? A diferença é que tu acredita que aquilo não vai acontecer. Tu não quer que aquilo aconteça. Tu vai trabalhar para que não aconteça. Mas se acontecer e a tua mãe sofrer uma perda, né? Ela vir a falecer, cara, quando olharem para ti, os caras vão dizer o seguinte, mas é óbvio que tu não queria, velho. Aconteceu, sabe o quê? Uma morte culposa. Gravíssimas vezes. Porque o cara bebe, porque o cara corre, porque o cara é maluco, tá piradão e tal. Ok, mas objetivamente, quando tu olha para aquela situação, ele tá no carro. É como o piloto que tá no avião. Não era intenção, não havia o... Não, intenção não, porque ou tu prova que o cara tava para suicídio. Aí sim. O cara que joga o carro e se mata basicamente, junto. O cara, no caso Kiss, quem acendeu o fogo de artifício não tinha intenção de matar as pessoas. Claro que não tinha. Claro que é algo terrível. Claro que é uma... Lendo o que tu falou. Mas é uma culpa gravíssima. Sim. Uma culpa gravíssima. É uma situação de não perceber, mas uma conexão, como a gente sabe que essas coisas... Aí entra uma outra discussão, que é correr o risco ou não, né? Correr o risco, a nossa sociedade é uma sociedade de risco. A gente corre risco todo o tempo. Todo tempo. Pega um carro e põe em marcha numa rua, tu está correndo risco. Né? Mas o que a gente acredita? Que as coisas não vão acontecer. Mesmo quando tu percebe o risco. E essa é a questão. Tu tem uma culpa sem percepção do risco, tu tem uma culpa com percepção do risco. Tu queria chegar rápido ao médico porque tu estava atrasado e a tua mãe tem que consultar. A tua violação do dever de cuidado, ela está voltada para uma coisa boa. Eu quero que a minha mãe seja atendida. Mas tu está violando o dever de cuidado.
Velho, tu não pode andar nessa velocidade. E tu já passou 2 sinaleiras fechadas. Mas, cara, eu tenho que chegar lá, Jader, eu tô cuidando, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo, eu vou levar minha mãe ao médico. Olha a tua crença leviana, indevida, errada, mas a tua crença de que vai dar tudo certo. As pessoas que pegam carros, às vezes, e andam a 120, 140 nas estradas, o cara vai lá, tranquilão, 140 por hora, carro super seguro e tal, tá com a família toda dele no carro. Velho, tem um risco aí? Tem. Tem. O cara tá errado? Tá errado. Tá errado. E por isso que eu sempre disse, o meu cliente estava errado? Estava errado. Ele errou. Ele disse. Olha o choro do cara lá. Ele admite que está errado. Mas aí vem a história do papel do advogado de mostrar errado até onde? Errado em qual patamar de erro? Né? Aí, bom, o discurso dos promotores foi abertamente, dos delegados de polícia, foi todo mundo dizendo o seguinte: a legislação não dá conta do caso da Kiss. Ah, tá. Então a gente vai aplicar o quê? 22 anos e meio, como fez o juiz? Subvertendo tudo? E existe uma grande discussão também, Jader, que é o papel do governo, né? Da prefeitura, nesse caso. E muita gente acha que ele ficou... É uma opinião muito recorrente de que o governo, a prefeitura de Santa Maria foi... Não, essa foi a minha tese desde o início, mas nem só o governo, né? A polícia, quando terminou o trabalho de investigação, ela disse: os bombeiros deram autorização para essa casa funcionar. Ela tinha PPCI, ela tinha autorização para aquela porta, estava toda ela fiscalizada, tinha luzes, tinha placas, tudo conforme os bombeiros mandaram. Os bombeiros têm que estar aqui. O prefeito oficiou esses alvarás todos, aí informou lá o promotor de justiça dos alvarás, o prefeito e o procurador do município, né? O prefeito não diretamente, mas o gabinete todo, os fiscais da prefeitura, a gestão, né? Eu não acho também que o prefeito tenha que ele responder por homicídio doloso, porque eu também acho que ninguém queria isso, né? Agora, o que aconteceu? O Ministério Público tinha um promotor de justiça expressamente autorizando a casa a funcionar. Esse promotor de justiça, inclusive, falou para o sócio investidor lá, o Mauro Hoffman, que ele podia continuar a pagar as prestações, entrar na sociedade, porque estava tudo ok com o Ministério Público. O que eu fiz? As pessoas dizem, é uma estratégia da defesa. Mas óbvio que é. Mas óbvio que é. Eu trouxe todos esses caras para o lado do meu cliente para que todo mundo visse que o pensamento que o meu cliente tinha era motivado pela atuação dessas pessoas. Se o promotor disse que ele podia funcionar, o que ele estava fazendo? Funcionando. Se os bombeiros disseram que ele podia funcionar, o que ele estava fazendo? Funcionando. Os agentes da prefeitura disseram, o que o empresário faz, velho? Se ele recebe uma autorização para funcionar, ele funciona. Né? E como é que a gente categoriza isso? É um crime sem culpados? O que... Porque assim, tu não pode chegar... A sociedade não aceita que tenha um incêndio numa casa noturna com 242 mortos e que ninguém seja responsabilizado, culpado. Qual é o ponto que chega aí? Onde é que está essa culpa? Porque tu não vai conseguir chegar para uma mãe de alguém que perdeu um filho e vai dizer, não, isso aqui foi um acidente, isso aqui foi não deveria ter acontecido. Mas, cara, ninguém tem que dar respostas para as mães. Mas a sociedade te exige uma resposta. Mas de quem? De todo mundo. Quem é todo mundo? O poder público, né? De tudo. Não, esse diálogo... Não, mas aconteceu o fato. Ok. 242 pessoas mortas. E aí? A gente simplesmente diz, poxa, aconteceu, vamos lutar para não acontecer novamente? A sociedade aceita isso? A pressão popular aceita isso? O ser humano aceita isso? Seja quem perdeu o filho ou seja quem mora na cidade, cara, aceita não ter nenhum tipo de... Opa, aconteceu. Tudo isso que tu falou, tudo isso que tu falaste, são abstrações. Mas essas abstrações fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Ok, mas a gente tem que ser racional, porque é isso que se exige de quem vai trabalhar nessa situação, é que seja racional o suficiente para entender o que é abstração e o que é o correto a ser feito. Então, tu tem que pensar assim, os pais reunidos podem decidir a pena do Elisandro Spora? Não podem.
Então, o tamanho da dor dos pais não importa para a pena. Não importa. Para a criminalização, para o processo. Não pode. Porque essa dor, se essa dor fosse ser levada em consideração, ele não poderia nem continuar vivendo. Né? Segundo essa ideia de que quanto mais punição sobre o réu, mais felicidade sobre as pessoas. O que é uma coisa que eu não concordo. É uma coisa que eu não concordo. Eu não acho isso. Eu acho que o encontro desses pais e mães com o Kiko seria o que melhor poderia acontecer para todos. Para todos. Para que eles resolvessem a sua situação e para que eles entendessem de uma vez por todas o que aconteceu. Essa é a minha opinião. Mas é porque eu sou tido como uma pessoa tu que... trataria isso como um acidente? Não, eu tenho absoluta certeza que o que aconteceu ali foi uma falta de cuidado grave, uma altíssima falta de cuidado em relação ao uso daquele artefato. O Elisandro, ele pode ser acusado de não ter dado uma ordem clara para essa banda quanto a não usar esse negócio. De não ter tratado isso de uma maneira mais clara, de não ter tomado medidas, porque ele dizia, eu não gosto disso, ele já tinha dito para outra banda, em Santa Maria estava todo mundo usando e tal. O que se pode dizer dele é assim, ele tinha que ter um responsável na casa que dissesse, aqui não. E ele não tinha. Ele não tinha. Então, se ele falhou em algum momento, é por não dar essa mensagem clara. O que ele mesmo diz disso? Puxa vida, mas eu não sabia que esses caras iam... A mulher dele estava lá dentro, velho. Ele estava lá dentro. Tal a confiança de que isso não vai acontecer. E outra coisa, se o artefato fosse indoor, nós não estava aqui agora. Era só ter comprado o artefato certo. Porque não é o uso do artefato. Mas foi o fato de terem comprado errado. Mas aí o cara que comprou errado, ele não comprou errado porque ele quis. Porque ele quis. Exato. Aí entra no ponto que a gente vai chegar num ponto onde o que aconteceu ali? Não, a gente vai chegar no seguinte ponto. O juiz de direito é o cara que se coloca diante disso, dessas abstrações todas aí, que se refletem em várias realidades. As realidades, a dor dos familiares, a imprensa, a posição de Santa Maria, a dor da população em geral. Né? Isso tudo chega aqui e aí o juiz, o Estado juiz, ele se coloca aqui como um anteparo que garante a aplicação do direito contra todos. O juiz tem que ser esse cara que diz assim para as pessoas, ó, tu tá muito mal, então tu vai ter que procurar uma solução para esse teu mal, que aqui dentro do processo não vai resolver. Pensa, o que o processo faz com a dor? Estamos falando do mundo ideal. Não. É para ser no mundo ideal. Não, a gente está falando daquilo que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam como o processo manda que aconteçam. São feitas hoje? Não, elas não são feitas. Mas é por isso que nós estamos nesse estado. Por isso que nós estamos nesse estado. Mas é isso. Eu acho que... concordo contigo. Ele não pode carregar a carga emocional, ele tem que ser o anteparo, tudo. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma sociedade, pessoas, fatos, que se ele não se mobilizar ou se... Eu sei o que tu vai entender. Eu sei que tu vai entender. E é bem fácil. De burro. Não, mas é bem fácil das pessoas. Ele largou assim, eu vou desenhar pra ti. Vou desenhar. Ele como se ele tivesse 6 anos de idade. Explica como se ele fosse... Vai. Não, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo que eu vou... Eu vou mesmo. Cara, técnico da Seleção Brasileira de Futebol. É isso que tu tá dizendo. O técnico da Seleção Brasileira. Quem é o lateral da seleção? Como é que a gente vai decidir? Quem dá o critério? Mas a população toda quer o fulano. Mas é óbvio que... Mas cara, tu não tá vendo que esse cara não pode ser o lateral. Quando tu começa assim, velho. Quando tu começa assim, tu não vai ter lateral. Mas é assim que a nossa sociedade age hoje. Mano, mas eu não tenho problema nenhum de trabalhar com todos os problemas da sociedade. Eu só tenho... A minha dificuldade é pensar que eu fiz faculdade, que eu faço uma série, que eu estudo a vida inteira, que eu me preparo para ir para um lugar onde o juiz pensa da mesma forma como tu pensa. É isso. Como então, a sociedade pensa. É isso. Então, mas ele... O nosso ideal, o que a gente busca é que ele tenha esse distanciamento. Sim. Mas hoje a gente sabe que não tem esse distanciamento. Não tem vários juízes que tem. Muitos juízes têm.
Muitos juízes têm. Mesmo nesses Sim, casos que sim. movimentam... Sim. Eu durmo com uma. Se tu falar que não também, tu não dorme Não, hoje. mas eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso. Mas, cara, é a maioria. É a maioria. É a maioria dos juízes. Se tu pensar o que acontece com a maioria dos juízes, cara, eles olham o processo que vem uma carga fantástica em cima de um traficante de drogas. Por quê? Porque a polícia faz o discurso dela. Como eu falei, são as narrativas. Qual é a narrativa que vem da polícia? Esse cara vai destruir Porto Alegre. Aí vem para o Ministério Público, o Ministério Público aumenta essa narrativa. Né? E aí chega pra ti e tu diz, não, Não, esse cara planta aí flores em casa. alguém da defesa vai mostrar que não é assim. Cara, e acontece uma série de absolvições. O que os juízes estão fazendo? O trabalho deles. Eles não estão se importando que lá nas ruas as pessoas estão gritando. Então, eu te asseguro isso, que os juízes e, cara, os promotores, as polícias, as pessoas estão fazendo os seus papéis. Estão fazendo a sua parte. E tu tá dizendo assim, não, mas não adianta, o processo nunca chega a um bom resultado. Não, calma. Não, eu acho que ele chega, mas eu acho que ainda carrega um peso gigantesco, porque se depende de uma resposta de sociedade. Cara, mas é por isso que eu cobro caro, velho. É por isso que é caro. Eu não tenho para pagar. O meu é pro bono. Por isso que é caro. Tinha um cara no chat perguntando quanto. Não, os caras perguntam assim, poxa, tu passa por tudo isso porque não sei o quê, porque não sei o quê. Bom, os caras, a gente se prepara para isso. Agora, o que eu quero é que a gente consiga dizer para a juventude que vem para esse Ministério Público que está se formando, que vem para as delegacias de polícia de hoje, as pessoas que vêm para essa advocacia, que eu estou dizendo que precisa ser uma nova advocacia, o que eu quero é deixar como mensagem, né, que a gente está indo embora, mas que fique claro em tudo isso que eu estou dizendo, é que para estar nesse lugar é preciso ter um preparo acima do senso comum, sabe? Do clamor popular. Ao ponto de não jogar para a torcida, se tu é um promotor de justiça, tu manter a serenidade, embora seja muito bom fazer o discurso de eu vou escalpelar esse réu. Isso é muito bom. Mas, cara, para a instituição não é bom. Para o conjunto da sociedade não é bom. Quando o Ministério Público, né, por algum dos seus membros, prega o ódio, cara, ele está contribuindo para aquilo que ele tem que trabalhar para evitar, que é a violência. Então, o que um promotor de justiça ganha, além de likes, o que ele ganha fazendo isso? Ele está desprestigiando, né, toda a construção que a gente tem que querer como sociedade. Então, na minha classe, o que eu estou dizendo é o seguinte, chega de violência. Chega de violência. Nós não podemos reproduzir isso. Nem no nosso discurso, nem na nossa atuação, porque exigir respeito é uma coisa. Respeito, a gente não precisa exigir gritando. Cara, a melhor forma, inclusive, é em silêncio. Os caras perguntam, tá, mas e se o promotor te chamar de filha da puta? Eu conto isso em tudo que eu contei 1000 vezes, né? Se o promotor te chamar de filha da puta, o que tu faz? Mas eu fico em silêncio. Até ele se acalmar. O Maiká também consegue fazer isso. Depois que ele se acalmar, eu vou perguntar se ele conhece a Luísa, que é minha mãe. E qual é o conceito de puta que ele tem? Porque dependendo do conceito, pode ser que ele tenha acertado. Dependendo do conceito. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu aprendi com ela isso. Né? Dependendo do conceito. Pode ser que ele tenha acertado. Ela é advogada também? Ela é professora de Geografia e de História, vereadora, suplente senadora, uma grande mulher. Lutou contra a ditadura e talvez seja na cama uma tremenda de uma puta. Tomara que seja, tenha sido. Né? Tomara. Né? Então, assim, ou o cara acertou, e aí eu não posso brigar com ele, ou ele errou, velho. E daí ele errou. Mas sabe o que eu faço como advogado? Minha mãe morreu virgem. Eu fico em silêncio. Só para avisar, minha mãe morreu tem as virgem. que dão e as que voam, né? Se ela voava, então... Mas assim, quando ele faz isso, quando ele me agride pessoalmente, eu fico em silêncio. Eu registro isso em ata. Depois eu vou incomodar por que ele está me chamando de filho da puta, lá no órgão corregedor dele. Vai até o fim. E para mim o processo ali segue. Eu não posso perder o foco. Resumidamente, é um local de frieza. Não. Não? Não. Não é frieza? Racionalidade. Cara, ser racional não é ser frio. Porque tu não consegue ser racional e desligar o teu coração. Está provado isso hoje. A gente não é ou isso ou aquilo.
A gente é um conjunto. Nós somos um pedaço de carne que sente, né? Nós somos um ser múltiplo, complexo. Porque se a gente isola as coisas, fica mais fácil de eu até me entender, as pessoas dizem, eu sou razão, eu sou emoção, eu sou paixão. Cara, o que está acontecendo? Dependendo do que está acontecendo, né? Mas, claro, a gente tem uma puxada mais para um lado ou mais para outro. Na profissão, o importante é que a gente esteja preparado para fazer aquilo. E aí é como eu estou te dizendo, está todo mundo lá fora gritando, mas tem um artigo de lei, tem um artigo na Constituição que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado.